Vejam só, meus caríssimos, Lula derrete e Flávio Bolsonaro é recebido e ovacionado por uma verdadeira multidão. Sabe onde? É exatamente na Bahia. Aquele que até outro dia era considerado o principal reduto eleitoral do Lula no Nordeste, onde ele chegou a ter uma votação de mais de 70%. Olha, as coisas estão virando, inclusive nas pesquisas, o Flávio está aparecendo à frente, bem à frente, que tem gerado um enorme desespero no entorno de Lula, em ministros do Supremo Tribunal Federal, que, segundo informações, estão articulando um golpe para tentar neutralizar a gestão de Cássio Nunes e André Mendonça à frente do TSE. Literalmente, o desespero bateu em Brasília. Olha, trago para nossa conversa esta noite, para analisar todos esses dados, o professor Carlos Lairon, que já está aqui comigo. Boa noite, professor. Boa noite, Joel. Boa noite a todos que nos assistem aí. Sempre um prazer estar aqui em mais uma terça-feira, né, Joel? Você acabou de apresentar aí várias notícias boas aí, interessantes para a gente comentar. Estou pronto. Vamos em frente. Pois é, antes da gente começar, a agradecer aqui a todos que já estão conosco. Você que está chegando por aqui, é a primeira vez, deixe logo o seu like, aproveite para compartilhar aí nos seus grupos de redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, compartilha para que mais pessoas venham prestigiar este conteúdo. E a gente também agradece aos nossos patrocinadores oficiais, que são os nossos membros. Muito obrigado a todos os nossos membros. Daqui a pouquinho a gente começa a exibir suas mensagens. Não, eu vou logo aqui exibir a mensagem do nosso membro patriota Marcos Lopes, que está dizendo: boa noite, amigos patriotas. Devagar a Bahia está se libertando. Pois é. Um presságio, é um sinal que vai para todo o Brasil. Se você quiser também ter suas mensagens aqui exibidas, lidas pela gente, é só você se tornar um membro patrocinador oficial aqui embaixo. Também agradecemos aqui, já de início, o patriota Jurandir Barreto de Moraes, que mais uma vez colabora com a gente através do nosso Pix, que está sendo exibido aqui embaixo. Também patriota Agamenon Cordeiro Araújo, patriota Mauro Pereira Lobo, e você que está aí também. Se você acha que o nosso trabalho é importante, que a gente tem que continuar firmes e fortes, de cabeça erguida, combatendo o alexandrismo, combatendo o lulismo, o esquerdismo e levando em frente o legado do nosso presidente Jair Bolsonaro, que nos ensinou, nos despertou para lutarmos pelos valores nos quais nós acreditamos. Deus, pátria, família, liberdade, justiça, honestidade. Considere colaborar com a gente para fortalecer o nosso trabalho. Dito isto, vamos agora em cima de 23 horas e 44 minutos deste dia, 9 de junho de 2026, mostrar para você a última pesquisa que saiu. Eu até comentei meio-dia, mas nós vamos aqui trazer outros aspectos desta informação sobre essa última pesquisa que saiu, que mostra uma verdadeira reviravolta, quando eles achavam que o escândalo fabricado lá daquele áudio do Flávio com o Vorcaro, que aquilo seria a bala de prata para enterrar a campanha ou a candidatura do Flávio Bolsonaro. Só que deu muito errado. Sabe por quê? Olha só, hoje saiu a pesquisa GERP, que mostra o Flávio à frente do Lula no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, Flávio tem 35, Lula 34, estão empatados, né? Já no segundo turno, o Flávio tem 44,7 e o Lula tem
39,1. Eu fiz as contas, isso dá uma diferença de 5,6 pontos percentuais de diferença nesse momento nas eleições. Mas aí você pode ficar se perguntando, mas será se esse instituto está correto? Aí eu vou trazer para vocês aqui provas materiais, porque dizem por aí que contra fatos não há argumentos. Então, vou mostrar provas. Hoje o Flávio Bolsonaro esteve, sabe onde? Na Bahia, aquele que já foi um dia considerado reduto, o principal reduto eleitoral do ladrão de 9 dedos. E olha o que aconteceu, gente. Foi uma coisa de maluco como o Flávio foi recepcionado por uma multidão gigantesca. Ele foi ovacionado, fez um evento para uma multidão que eu acho que nem em São Paulo tem tanta gente assim no evento dele. Preste atenção aqui, ó. Eu vou, por enquanto, tirar essa música, porque ela vai, com certeza, me dar direitos autorais. Mas aí você vai vendo as imagens, o Flávio Bolsonaro aqui no município de Eduardo Magalhães, na Bahia, e aí você vê, ó, olha a multidão de gente aí, inclusive, uma coisa que eu vi hoje, o Flávio Bolsonaro, aliás, o Eduardo Bolsonaro dando uma entrevista chamando a atenção para a questão da segurança do Flávio, que se expõe muito assim no meio da multidão. É um risco porque as lideranças de direita em todo o mundo estão sofrendo perseguições, ataques e muitos estão sendo inclusive mortos. Então, a segurança do Flávio é fundamental nesse momento. Olha aqui, gente, a multidão gigantesca que foi receber o Flávio. Todos aqui têm por ele, mas nós estamos com a equipe aqui do nosso senador trabalhando. E aí, Bahia! Quem tá com saudade do Bolsonaro, levanta a mão aí. Ano que vem, ele vai voltar pra cá do para dar um abraço em cada um de vocês. Pessoal, não tenho como agradecer o carinho que eu estou recebendo de cada um de vocês aqui. Um monte de gente mostrando foto com o presidente Bolsonaro no passado e completando o álbum agora, tirando foto comigo. E eu quero firmar um compromisso aqui, não só com o Luiz Eduardo Magalhães, agradeço o prefeito Juninho, a primeira-dama Cíntia, mas com toda a Bahia. Eu quero cada um de vocês do meu lado esse ano e do lado desse time, dessa seleção que está aqui nesse palco hoje, para a gente libertar a Bahia e libertar o Brasil. Olha, se depender do povo baiano, pela quantidade de gente que eu vi aqui recepcionando o Flávio Bolsonaro, parece que o Lula vai levar uma surra, mas uma surra tão grande que ele vai precisar ir para a camisa de força. Então tá aqui, professor Carlos Lairon. Na terra de Lula, Flávio mostrando quem realmente é o rei, o melhor, o mito, né? Isso o Lula deve arrancar os cabelos quando vê um negócio desse, porque eu já vi eles bravejando, não sei o que, tá, eu nunca fui chamado de mito. O que o senhor acha disso aí, a pesquisa e essa demonstração de apoio do povo? Joel, Joel e os patriotas que nos assistem, eu estava aqui refletindo, assistindo o vídeo que você apresentou, e estava aqui assistindo e me perguntando, né? Sem se esquecer que isso é o berço do PT, né? A Bahia, né? Assim, é um dos lugares que tem mais petista no Brasil. Mas voltando, eu estava aqui me perguntando, Joel, como o Brasil chegou a esse ponto? Eu tenho acompanhado isso desde os últimos 40 anos, a ascensão do PT. Eu vi o PT ser fundado na minha região, na minha vizinhança,
Eu cresci ao lado do Wellington Dias, que é aquele ministro do Lula, que é igual o filho. Ele foi um dos fundadores do PT na nossa região, na nossa vizinhança. Meu irmão foi vereador pelo PT, 6 mandatos ao lado dele lá e tal. E eu conheço toda essa criação, essa fundação. Eu fico me perguntando, Joel, como um país tão bonito como o Brasil, tão rico, eu estou lembrando aqui das cores, do verde, do amarelo, agora que nós estamos entrando nesse clima de Copa, né? O verde, o amarelo, o azul, o branco, sabe? São cores bonitas, vivas, alegres. E um país... Isso lembra as características do Brasil, a água, né? O mar, a floresta, né? O céu, né? E a gente tem aqui a nossa bandeira, né? Lembrando aqui da bandeira, eu vejo que você tem uma aí também, e eu fico me perguntando, como um país tão maravilhoso como esse, tão rico, com tudo, com tanto potencial, foi cair nas mãos do PT, dessa organização criminosa corrupta? Como a gente deixou um povo tão bonito, tão bom, tão diversificado, miscigenado, com potencial para tudo, Joel, porque essa mistura ela é benéfica. Ela nos fortalece, ela faz com que a gente fique mais forte, o fato da gente ter essa miscigenação. Então, como um povo com todas essas características, um território com todas essas características, como a gente não reagiu a isso antes, ao PT? Como nós deixamos esses criminosos tomar o país de assalto? E aí, Joel, agora me alegra a pesquisa que você mostrou, né? A pesquisa, a receptividade do Flávio na Bahia, num berço do PT. Isso me alegra, porque aí nos dá esperança, Joel, de que parece que finalmente a gente vai fazer uma mudança. Parece que a gente vai colocar esse país nos trilhos, então isso me deixa feliz. Que maravilha ver o Flávio Bolsonaro, próximo presidente do Brasil, ser recepcionado dessa forma na Bahia. Não poderia ser diferente, Joel. Nós deixarmos, como nós iríamos deixar, como o povo brasileiro, esse povo que eu acabei de descrever, poderia deixar de votar no Flávio Bolsonaro, de eleger um presidente jovem, que está olhando para o futuro, que quer fazer parcerias com as melhores democracias do planeta, colocar o Brasil nos trilhos, que vai nos dar orgulho, trazer prosperidade para a nossa gente. Como o povo poderia fazer isso para repetir um projeto de poder retrógrado, atrasado, do século XIX, talvez XVIII, comandado por uma gangue de criminosos, rabugentos, que estão só no poder há mais de 20 anos, mas já vêm, sabe, velhos, sabe, sem ideias novas, sem criatividade, sem inovação, atrasando a nossa nação, Joel. Então, assim, tá muito fácil escolher um lado, o lado do bem, o lado da prosperidade, o lado da paz, o lado do desenvolvimento, o lado da prosperidade, do emprego, da renda, né? Da desburocratização do Estado. Está muito fácil escolher um lado, em contradição ao que nós temos, né, na outra opção de continuar nesse projeto retrógrado. Então, de parabéns o povo da Bahia por essa grande demonstração de amor à nação. Joel. Pois é, né? O Brasil tem que reagir, tem que mostrar que precisa se libertar dessa quadrilha, porque o país está indo de mal a pior, nós estamos à beira do colapso econômico, nós já entramos em colapso moral, o Brasil não tem mais representatividade, não tem mais respeito nenhum do ponto de vista internacional, e estamos entrando no colapso em termos de segurança. Saneamento básico nem se diz, porque desde que o Brasil é Brasil, está colapsado nesse aspecto. Então, está na hora do brasileiro tomar consciência
e fazer uma escolha, ou pelo futuro, pela prosperidade do país, ou pelo atraso, pelo retrocesso. Porque parece paradoxal essa turma da esquerda se auto-intitular de progressistas, quando na realidade os países onde eles administram só regridem, só retrocedem. Não tem progresso econômico, não tem progresso na educação, não tem progresso na segurança, não tem progresso no saneamento básico, vai tudo de mal a pior. A única coisa que eles dizem que são progressistas é porque querem a destruição dos valores judaico-cristãos que fundamentam a nossa sociedade ocidental. Então, para eles, destruir os valores que foram testados ao longo de milhares de anos, que se viu que deu certo, e eles querem substituir por outros valores aí que já foram, inclusive, testados, mas que não deram certo. Eles acham que isso é ser progressista, quando, na realidade, é ser um verdadeiro idiota caminhando numa ideologia que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, o cidadão minimamente esclarecido diante das opções que nós temos aí hoje, porque, querendo ou não desmerecendo nenhum outro pré-candidato, mas todas as pesquisas, todos os dados apontam que, de fato, a disputa ela se concentra entre o ladrão de 9 dedos e o Flávio Bolsonaro. Então, me diga, sem paixões políticas, você que está aqui me assistindo, quem desses dois candidatos realmente representam a esperança de um futuro promissor para o Brasil? O Lula ou o Flávio Bolsonaro? Você que está me assistindo aí que vai responder de preferência aqui nos nossos comentários. Olha, mudando um pouco de assunto, mas ainda tratando dessa questão de eleição, o Brasil agora, do ponto de vista lá da mídia, da esquerda, tem muitos juristas que agora estão achando esquisito, estão achando estranho, estão dizendo que estão com medo, porque o Cássio Nunes pegou a caneta dele, olha, e derrubou aquela pesquisa do Atlas Intel que induziu a resposta negativa acerca de Flávio, mostrando para os pesquisados aquele áudio dele com o Vorcaro. Pois é, agora tem muita gente na velha mídia dizendo que o Cássio Nunes está promovendo censura e que está interferindo no processo eleitoral para favorecer o Flávio Bolsonaro. Os mesmos que ficaram calados, em silêncio, quando não estavam aplaudindo e endossando todas as barbaridades jurídicas feitas por Alexandre de Moraes lá em 2022 para prejudicar Bolsonaro e entregar a eleição nas mãos de Lula. Olha só, hoje foi a plenário no TSE o julgamento dessa decisão de Cássio Nunes, mas bastou Cássio Nunes ler o voto dele para uma ministra pedir vistas e suspender o julgamento. Então, ministra do TSE pede vista e suspende julgamento sobre pesquisa desfavorável a Flávio. A ministra Estela Aranha adiantou logo no início do julgamento que pediria vista no julgamento da suspensão de pesquisa Atlas Intel. Na prática, a pesquisa continua suspensa por vício na sua metodologia, e não foi um vício que, no meu ponto de vista, tenha acontecido assim por acaso, não. Parece que foi uma coisa intencional. Fez para tentar jogar o Flávio para baixo e, mais uma vez, favorecer o Lula. Então, deixa eu trazer aqui, olha, como que a velha mídia está reagindo a essa situação. Vergonha, âncora da CBN toma uma invertida de Vera Magalhães. Até a Verinha Magalhães, né, esquerdista como ela é, nem mesmo ela está embarcando na narrativa dos colegas da velha imprensa. Vejamos. Eu fiz uma busca aqui, verifiquei que algumas pesquisas estaduais já foram suspensas, ou pesquisas que não tinham registro acabaram sendo suspensas pelo TSE. Não encontrei nenhuma
nenhum registro aqui de suspensão de pesquisa a partir de pedido de pré-candidato. Não sei se você tem esse histórico, Vera. Mas é comum esse tipo de pedido, né? As campanhas pedirem para suspender a divulgação de pesquisas, alegando que a metodologia as prejudica. Isso. Eles querem dizer que nunca aconteceu isso no Brasil, né? Nunca uma pesquisa foi suspensa a pedido de nenhum candidato. Só agora o Cássio Nunes deu essa decisão porque foi para o Flávio Bolsonaro, porque ele foi o ministro nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. É essa narrativa que eles estão tentando emplacar. É muita cara de pau desta imprensa porca, muito porca. Professor Carlos Lyron, eu pergunto, na sua opinião, o Cássio Nunes acertou ao tomar essa decisão? E por que será que a imprensa está com medo? Por que será que juristas estão com medo? Será que é porque desta vez Cássio Nunes e André Mendonça têm a tendência de gerenciar um processo eleitoral, sendo eles isentos, imparciais, não vão favorecer o Lula dessa vez? Exatamente isso, Joel. Exatamente isso. Joel, esperar o quê dessa esquerda? Esse pessoal não tem compromisso com os fatos, com a verdade, né? O que a gente sempre falou aqui, a gente já falou disso algumas vezes. Joel, como eles aparelharam tudo, e a gente não pode deixar de falar disso, eles controlam tudo, eles são donos do apito, donos da bola, donos do campo, eles são os juízes, eles têm tudo, eles têm a mídia a favor, como eles aparelharam o país inteiro. Então, assim, eles deitam e rolam, a justiça só é para beneficiá-los. Então, quando alguém os contradiz ou os contraria, eles reagem assim, porque eles não esperam isso, né? Eles não esperam alguma reação contrária. Não existe lógica, Joel. Essas pessoas, elas são muito... você fica analisando a mente de um petista, desses esquerdistas, é uma coisa que não faz sentido, Joel. Eles vivem... Joel, lá naquele estágio da hierarquia das necessidades de Maslow, você tem na base as necessidades fisiológicas, e ali inclui comer, dormir, né, fazer suas necessidades, ir ao banheiro e tal, inclusive acasalar, eles vivem nesse estágio. E lá, se você olhar os estágios freudianos, eles continuam, e aí você falou mais cedo do progresso, deles serem progressistas, eles vivem, Joel, num estágio meio que como uma ameba. É muito atrasado, é muito retrógrado. Certo? Eles vivem como outros animais, não vivem como pessoas racionais. E aí, voltando para os estágios freudianos, é como eles vivem naquele estágio oral, anal, fálico. Você viu a parada, né? Agora, essa semana também, com crianças, abusos, né? Então, genital. Eles vivem nesse mundo, eles chamam isso de progressismo, né? De progressismo. E aí, enfim, então, voltando para o Cássio Nunes, como eles aparelharam tudo, como eles se sentem donos de tudo, como eles aparelharam toda a justiça, eles esperam que tenham lá seus amiguinhos que vão apoiá-los sempre, né? E que não vão fazer justiça como deveriam fazer, realmente seguindo a Constituição. Então, para eles é uma decepção, Joel, e colegas patriotas. Então, eles ficam frustrados, mas a gente espera que nessa eleição de 2026, com o Cássio Nunes e o Mendonça à frente ali do TSE, realmente a gente tenha uma isenção, uma imparcialidade e uma eleição justa para que o povo brasileiro possa escolher um governo de verdade que vai colocar o Brasil no caminho da prosperidade e não repetir esse projeto de poder que já vem atrasando o Brasil há mais de 20 anos, né? Há mais de 2 décadas aí, sem contar toda a destruição nas academias, né? Mental, na educação, lá com o gramscismo, né? A escola de Frankfurt, né, aqui no Brasil, invadindo as nossas escolas, destruindo as mentes
podando as mentes das nossas crianças, dos nossos jovens, e que hoje, inclusive, alguns já são professores que continuam repetindo esse ciclo, doutrinando os nossos jovens, a nossa população. E aí, Joel, inclusive a mídia, né? Com o apoio da mídia, essa mídia, esperar o quê, Joel? Dessa mídia, né? Esperar o quê? Eles não são imparciais, eles não são jornalistas, eles são os canalhas pagos para fazer propaganda política para um governo imoral, imundo, canalha, que, para estar no poder para sempre, deixa o país no atraso, deixa as pessoas passando fome, sofrendo na miséria, sem emprego, sem futuro, né, sem esperança. Então, Joel, é uma decepção realmente para eles, porque temos aí a esperança de que a justiça vai ser feita, né? Vai haver justiça de verdade, imparcialidade, que a Constituição será seguida, né? Implementada ou implantada. É isso, Joel. Certo. Agora eu vou trazer para vocês, gente, o jurista André Mazzilha comentando aqui rapidinho uma matéria da Bela Megali, porque, segundo ela, o STF prepara terreno para atuação em eleições, olha só, passando por cima do TSE. Segundo ela aqui, desafiando o TSE, liderado por Nunes Marques e André Mendonça. Na avaliação do André Mazzilha, ele até diz, olha, Moraes e Gilmar vão dar golpe devastador em Nunes Marques. Parece que eles já viram que o Lula não tem votos para ganhar do Flávio e, mais uma vez, estão tentando levar no tapetão, interferindo no processo eleitoral. Usurpando, depois de usurparem as competências do Executivo, depois de usurparem as competências do Legislativo, agora um grupelho de dentro do STF, liderado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, querem usurpar até as competências do TSE para gerir o processo eleitoral. E está havendo realmente uma tentativa de alguns ministros do STF corrigirem o Nunes Marques. Vamos corrigir o Nunes Marques, dizem esses ministros. Eu vou te contar como é que esse golpe vai ser dado, quem são esses ministros que querem corrigir o Nunes Marques e como isso vai afetar diretamente nas eleições. Eu sou André Marcília. Aqui, eu vou só adiantar aqui. Gilmar e Moraes fazem parte dessa turma? Com certeza. O resto é o quê? Dino e os 4 ministros. E por que na propaganda eleitoral? Porque o Nunes Marques já ousou dar uma decisão com a sua própria cabeça e em favor da campanha do Flávio Bolsonaro. Foi o suficiente para a turminha do STF querer interferir na justiça eleitoral. Vamos corrigir. A desculpa dessa turma, segundo a Bela Megali, é que há muita coisa a respeito de inteligência artificial, novidades tecnológicas, e isso faz com que talvez eles receiem que o Nunes Marques não dê conta do recado. Bom, esses ministros acham que são melhores, então, que o Nunes Marques. É isso, o receio deles faz com que eles tratem o Nunes Marques que não é um estagiário, que precisa do auxílio deles. Faça-me o favor. O ponto aqui é que, claro, o Nunes Marques, à frente da justiça eleitoral, é o empecilho para que se faça no Brasil o tipo de interferência durante as eleições que foi feita em 24 com a suspensão do Twitter, em 22 com a censura que comeu solta dentro do Brasil, em 20, em 18, enfim, sempre. Censura às redes sociais sempre foi uma toada, ou a super toada, e nesses últimos anos nossos. E agora é a preocupação desses ministros que dizem que vão corrigir para fazer com que haja uma justiça mais rigorosa e etc. Enfim, a desculpinha de sempre. Bom, meus caros, o que está em curso é exatamente isso. Esses ministros, eles querem usar essa censura que o Lula já deu por decreto para as Big Techs, já colocou debaixo do Ministério da Justiça a possibilidade de dizer para as plataformas o que elas podem ou não fazer. De outro lado, vão esvaziar a justiça eleitoral, que é algo que eu venho dizendo aqui toda vez no canal, e como cereja do bolo, se o Nunes Marques não se enquadrar, vamos corrigir, dizem esses ministros. O que eles vão corrigir é o fato de que talvez nesse ano a gente tenha a possibilidade, que há muito tempo a gente não tem, que são os votos dos eleitores valerem mais do que os votos dos ministros. Pois é, né?
tudo que a gente quer. É só isso. É pedir demais que o voto do cidadão seja de fato a balança que vai decidir quem será o próximo presidente do Brasil? Nós não queremos o dedão, nem de ministro do STF, nem de ministro do TSE. Queremos ter eleições realmente livres, onde o cidadão, o eleitor, possa escolher conforme a sua consciência e que o voto dele seja contado publicamente, para não restar nenhuma dúvida de que o voto do cidadão foi exatamente contabilizado para quem ele depositou o seu voto na hora que apertou os números lá na caixa mágica. Isso a gente não pode abrir mão em hipótese alguma. Entrego já para o comentário aqui do professor Carlos Lyron, mas antes agradecer, olha, o patriota Alexandre dos Reis Simplício, que acaba de colaborar com a gente aqui através do nosso Pix ao vivo, agora já em cima de 11 minutos deste dia 10, e também agradecer nosso patriota Judas Tea Gomes, que mais uma vez colabora com a gente, bem como Jurandir Barreto de Moraes. Professor Carlos Lyron, o seu comentário preciso, né? E aí, vai haver esse golpe ou será que Cássio Nunes, como se diz popularmente, vai ter culhão para enfrentar esse grupelho liderado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o Zanin? Joel, olha, dos 10 membros atuais, né, tá faltando um lá para encher uma vaga, a vaga do Perdeu Mané, dos 10 membros que estão lá atualmente, 7 estão em conluio. É um grupo de 7 que são inúteis, pessoas sem respaldo, sem moral, que não deveriam estar lá. Estão lá aparelhando, destruindo esse poder que é importante numa democracia, o poder judiciário. Eles estão lá para envergonhar, para destruir, eles aparelharam. Então, eles não estão lá fazendo justiça. Tem o Fux, dessa leva mais antiga, que é um juiz de carreira, um juiz de verdade, e a gente tem um respeito pelo Fux. E esses 2 últimos ministros que o Bolsonaro indicou são jovens, ainda não têm muito tempo na corte, então eles não são ainda tratados, né, com respeito pelos colegas lá que deveriam ter. E está tudo bem, eles vão amadurecer, eles vão ficar lá muito tempo e, eventualmente, eles vão ser decanos da corte, né? Mas, Joel, eu essa semana estava refletindo, olhando algumas matérias do que aconteceu, do que está acontecendo na Europa, né? Com esses ministros. Mais uma vez, o Gilmar Palusa, né? Gilmar Palusa. Joel, como pode um país como o Brasil... Eu acabei de dizer que o país é rico, mas a renda não é distribuída, ela está concentrada na mão de políticos corruptos, do próprio crime organizado. Então, não é uma renda distribuída, mas nós somos um país rico. E eu estava olhando, quando a gente compara com os Estados Unidos, com a Europa, com o Canadá, com a Austrália, com o Japão, Coreia do Sul. Joel, e faço essa pergunta para os nossos patriotas que estão nos assistindo agora também. Vocês já viram alguma comitiva europeia de países ricos, desenvolvidos da Europa, que existe há muitos anos, né? Há séculos, há vários séculos, né? Que são culturas, inclusive, milenares, né? Você pode pegar a cultura japonesa, a cultura né, de vários países aí, milenares, e a própria Europa. Vocês já viram eles virem para o Brasil fazer palestra, ensinar o povo brasileiro sobre o que é democracia, sobre como fazer justiça, sobre como aplicar a lei? Esses países, os ingleses, os alemães, os americanos, os japoneses. Você já viu chegar aqui uma comitiva de juízes, de juristas, de juízes da Suprema Corte
vindo aqui nos ensinar sobre como já usar a nossa Constituição, sobre o que é democracia, sobre como fazer justiça, gastando o dinheiro dos pagadores de impostos dos seus países. Vocês já viram isso? Como é que nós, certeza que não, né? Como é que nós aceitamos isso? Desses caras pegar o dinheiro público do pagador de imposto, um dos poderes mais caros da nação é o judiciário, pegar o dinheiro, nosso povo aqui passando fome, nós poderíamos construir saneamento básico, fazer saneamento básico, nós poderíamos melhorar nossa educação, estamos nos piores rankings, nós poderíamos construir moradias, nós poderíamos melhorar a segurança pública, investir em segurança pública, nós poderíamos desburocratizar, simplificar, investir em tecnologia, gerar emprego, renda, enfim, Joel. Tem uma série de coisas que nós poderíamos, de serviços essenciais, que nós poderíamos fazer com esse dinheiro. E como é que a gente aceita esses caras que eram para implementar a justiça, eram para ter compaixão pelo povo humilde do nosso país? Como a gente aceita esses caras pegar nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos, e fazer festas na Europa? Como a gente aceita isso? A gente viu um vídeo do Barroso, ex-ministro lá com o Cacai, né? Aquele advogado que entra no STF de short, né? E sandálias, cantando com o nosso dinheiro, participando de festas milionárias na Europa. Então, assim, essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer como povo brasileiro. Como a gente aceita isso? Esses caras pegarem o nosso dinheiro e gastar no exterior, inventando que vão dar palestras e vão passear com o nosso dinheiro. Não faz sentido, Joel. Esses caras nem tinham que estar dando palestras, eles têm que ir lá. Nós temos uma série de processos acumulados. Eles tinham que estar lá trabalhando, julgando os processos, inclusive os processos do passado, Joel, e não querendo julgar crimes imaginários que eles acham que vão acontecer no futuro, né? Então, é muito triste ver isso. E eu estou falando essa história toda, Joel, para dizer que não me surpreenderia, Joel, eu acho que o Marcília tem razão, não me surpreenderia esses caras, esse grupo mais velho que eu citei, esses 7 aí, e lá tem uma ministra que, com todo o respeito, assim, respeito como pessoa, é inútil. É inútil, parece que ela nem julga nada, parece que ela só faz o que o Gilmar Mendes manda lá. O Gilmar disse que é para você julgar esse caso aqui assim, e ela só assina. Parece que ela não, sabe, é uma pessoa que não tem posicionamento, ela não se manifesta, e eu estou falando nos autos, não era para se manifestar mesmo dando entrevista, não. É nos autos. Juiz se manifesta nos autos. Juiz não dá entrevista. Juiz não participa de festinhas. Juiz não anda fazendo showzinho, cantando em barco na Europa. Juiz, ele tem que ser discreto, Joel. Ele não anda com qualquer um. Ele não anda em rodinha de samba, né? Então, assim, é uma imoralidade. Esses caras não honram a toga, eles não merecem estar lá, eles são uma desonra para a nossa sociedade, para a nossa população. Então, Joel, não me surpreenderia eles tomar essas competências do Cássio Nunes e do Mendonça e tentar influenciar mais uma vez essa eleição, o processo eleitoral. Então, não seria surpresa, eu acho que o André Marcília tem razão, Joel. Pois é, né? O nosso judiciário, que é o segundo mais caro do mundo, né? Segundo dados em 2024, ele teria custado aos cofres públicos aí a bagatela de cerca de 181,5 bilhões. Isso equivale a 1,55% do nosso PIB, né? Para fazer o quê? Para fazer esse tipo de coisa, né? Invadindo competências dos poderes, achando que só 2, 3 ou 4 ministros ali têm o poder de mandar no Brasil inteiro, né?
Para mim, é a demonstração de um verdadeiro desespero, né? Porque eles estão vendo que estamos na iminência da eleição do Flávio Bolsonaro, estamos na iminência de elegermos uma ampla maioria na Câmara, ampla maioria de direita no Senado, e tudo isso será uma verdadeira guinada no Brasil sem precedentes, onde vai haver um pente fino, vai haver uma vassoura para fazer uma faxina e arrancar esse pessoal que é misturado aí com crime organizado, que passa pano para bandido, que gosta de soltar bandido. Eu acho que eles estão vendo que o tempo deles está chegando ao fim. Então, eles vão fazer de tudo para se autoprotegerem. Mas eu acredito na vontade do povo brasileiro de fazer a coisa certa. Até porque ou o Brasil escolhe fazer a coisa certa, escolhe o candidato certo agora, ou então se prepare, porque já já nós estaremos piores do que a Venezuela estava. Olha só aqui, eu trazer para vocês um dado que mostra como as coisas estão assim descambando para um colapso. O preço do combustível tá o mais caro que eu já vi em toda a minha vida. Eu estou botando gasolina no meu carro de cerca de R$ 6,69, quase R$ 6,70, né? Tá um combustível caríssimo. E o desgoverno de plantão já adicionou 3 vezes, só no desgoverno dele, já fez 3 aditivos de álcool à gasolina que a gente utiliza. Ou seja, a nossa gasolina está mais cara, só que nós estamos deixando de consumir gasolina porque ela está sendo misturada ainda mais com o álcool. Então, você pensa que está comprando gasolina, que ela vai ter uma certa durabilidade, mas não é, porque ela tem mais álcool e o álcool não rende tanto quanto a gasolina. Só que agora, o ladrão de 9 dedos está propondo aumentar mais uma vez esse percentual. O governo vai propor elevar para 32% o etanol na gasolina para conter a alta de preços. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a proposta de resolução será submetida ao CNPE nos próximos 15 dias. Se isto aqui não for suficiente para acender um sinal de alerta e você perceber que nós estamos caminhando rumo ao colapso, rumo ao abismo total, eu não sei mais o que seria suficiente para despertar. Será que o brasileiro só vai acordar quando não tiver mais jeito, professor Carlos Lairon? Joel, é preocupante isso, né? Eu espero que não, espero que a gente acorde antes, né? Mas é verdade, Joel, se a gente não mudar agora, essa é nossa última chance. E nós só temos essa, nós estamos tendo uma segunda chance, Joel. Uma segunda chance. Porque, assim, na verdade, a primeira a gente já perdeu. Se não fosse o Trump, nós não estaríamos tendo essa segunda chance. Foi Deus, com a ajuda dos Estados Unidos, que nós estamos tendo essa segunda chance. Se não fosse, nós nem iríamos ter mais essa eleição em 26. Se o Trump não fosse presidente dos Estados Unidos, ou poderia ser um outro um republicano duro, mas assim, se fossem os democratas lá, o Partido Democrata, o Biden, a Harris, enfim, nós não teríamos eleição no Brasil em 2026. Tchau. Tchau, nós não teríamos. Nós só estamos tendo essa segunda chance porque Trump é o presidente dos Estados Unidos e está botando ordem no mundo. Mas, senão, eles teriam fechado a porteira, já teriam tomado o país inteiro de assalto, porque ele já tem 90% nas mãos deles, Joel. As instituições, eu estou falando. Nós ainda estamos aqui, levantando a voz, mas a gente só tem isso. Qualquer instituição pública que nós formos, as nossas escolas, as nossas faculdades, todas tomadas de assalto. É só vocês olharem, vocês sabem disso, como estão as nossas universidades estaduais, federais, as nossas instituições públicas, a OAB,
o jornalismo, a mídia, a saúde, a educação, tudo aparelhado. E esse é ano eleitoral, é ano de eleição. Você está vendo como eles operam. Eles contratam, tem esses funcionários contratados. Tudo ali é voto comprado, é compra de votos que eles estão fazendo, pago com o nosso dinheiro, pago com o dinheiro dos pagadores de impostos. Você contrata essas empresas prestadoras de serviço e todas aquelas pessoas que estão lá, o emprego é amarrado no voto. Ali, se eles não votarem, eles são demitidos. Então, o país inteiro está tomado de assalto por essa organização. Então, assim, se a gente não se organizar e lá na urna, apesar do processo eleitoral, como vai acontecer, né, de tudo que pode acontecer, como já aconteceu em 2022, se a gente não for lá em massa, e votar, nós temos que estourar as urnas com votos. Nós temos que estourar as urnas para não ter jeito, Joel. Não ter desculpa, não ter como haver nenhuma fraude. E torcer para o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça segurarem a barra com o apoio dos Estados Unidos no sentido de preservar a legalidade, né? O equilíbrio da justiça do TSE, né? Não como influenciadores, mas como observadores para manter a transparência do processo eleitoral. Mas, então, assim, Joel, essa é a nossa chance de mudar. Porque se a gente perder mais essa, eu acho que nem com a ajuda dos Estados Unidos mais. Eu digo com ajuda, sim, né? Como eu coloquei, de manter a transparência do processo, né? De observador, né? Do processo, discretamente. A gente vai passar aí um século ou dois, ou muito tempo, para retornar, para termos uma democracia no Brasil novamente. E para a gente retomar, se a gente não ganhar essa eleição, se eles conseguirem dar um golpe na sociedade brasileira, porque o que esse povo dá é golpe, Joel. Eles são golpistas, de fato. Golpe existe no Brasil, sim. Já aconteceram vários. A esquerda dá golpes sucessivos no Brasil. Na população brasileira, eles são todos golpistas, de fato. Eles estão nos roubando, nos assaltando o tempo todo. Esses caras são canalhas, são golpistas. Tudo deles é fake. Os dados, Joel, são todos fakes, né? Tudo é falsificado, né? Nesse governo é tudo artificial. Então, nós precisamos realmente ganhar essa eleição. Se a gente não ganhar, eles vão ficar no poder por alguns séculos, Joel. E só vamos recuperar o poder no Brasil depois de uma grande catástrofe. Alguma coisa natural que eu estou falando. Eu não estou nem falando de reação da população, não. A população ficaria desarmada, como em Cuba, como na Venezuela. Eles desarmam a população, como a população brasileira já está desarmada, e aí nós iríamos ter que esperar um desastre natural. Alguma coisa da natureza conspirar para nos salvar, porque reação da população nós não teríamos mais. Então, esse é o momento da população brasileira reagir. Tem que ir lá e estourar as urnas com votos para mudar a nossa realidade, Joel. Pois é, né? E nessas alturas do campeonato, a gente ainda está num ponto de retorno, né? De mudança. Porque pode ser que a gente chegue no nível de Coreia do Norte, a gente chegue no nível de China, no nível de Cuba, onde a situação só se reverte mesmo por meio de uma guerra civil ou por meio de uma intervenção externa dos Estados Unidos, ou talvez se chegue até no nível de um Irã, né, que nem mesmo com todo um aparato militar de Israel, dos Estados Unidos, o regime caiu. Mas você vê lá como é que está a coisa, né? E o Lula é parceiro de toda essa turma. O Lula é amigo do Ayatollah, do que morreu, né? O Ali Khamenei lá no Irã. O Lula é amigo, né? Admira demais o Xi Jinping, Mao Tse-tung. Ele admira demais o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Ele era amicíssimo do Nicolás Maduro,
Ou seja, me parece que o Lula tem uma enorme inclinação, uma certa inveja, um desejo de implantar no Brasil o mesmo regime que esses amigos dele conseguiram implantar em outros países e se perpetuarem no poder por muito tempo. Então, o povo brasileiro tem que entender, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Uma chance de ouro para a gente não passar pelo mesmo sofrimento que esses países estão passando. E, por falar nisso, olha aqui, ó, a notícia que acaba de sair. Departamento de Guerra dos Estados Unidos se manifesta sobre classificação de PCC e CV como terroristas. O hemisfério ocidental é nossa vizinhança e o narcoterrorismo e os narcoterroristas que buscam exportar drogas e morte para nossas fronteiras serão desmantelados, diz aqui o Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Se as organizações criminosas do Lula, né, são hoje classificadas como terroristas, então esses grupos estão nessa lista do Departamento de Guerra. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos comentou pela primeira vez a designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Um porta-voz do SOUTHCOM, que é o Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas, me disse hoje que a designação terrorista concede mais ferramentas ao Departamento de Guerra para garantir que o hemisfério ocidental não seja controlado por narcoterroristas. A nota também afirma que, abre aspas, o hemisfério ocidental é nossa vizinhança e os narcoterroristas que buscam exportar drogas e morte para nossas fronteiras serão desmantelados. Fecha aspas. Vale reforçar que eu questionei o departamento especificamente sobre a designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Vamos ver a resposta na íntegra. O SOUTHCOM apoia as orientações da Estratégia de Segurança Nacional para defender a pátria, proteger nossos parceiros regionais e manter a lei e a ordem em todo o hemisfério ocidental. Sob a direção do Departamento de Guerra, o SOUTHCOM está negando a atores malignos e seus procuradores qualquer espaço no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos estão combatendo o narcoterrorismo e o tráfico de drogas, e, mais importante, restaurando a dissuasão. O hemisfério ocidental é nossa vizinhança e os narcoterroristas que buscam exportar drogas em nossas praias serão desmantelados. Conforme declarado pelo secretário de Guerra em novembro de 2025, a designação terrorista concede mais ferramentas ao Departamento de Guerra para garantir que o hemisfério ocidental não seja controlado por narcoterroristas. Para seguir a assunto, acesse metrópolis.com e se inscreva. Então, tá aqui, né? O Brasil na mira dos Estados Unidos, precisamente o Departamento de Guerra, né? O Ministério da Guerra dos Estados Unidos de olho nas organizações narcoterroristas. E aqui no Brasil, o Lula levantando a voz para quê? Para oferecer ajuda aos Estados Unidos para combater os criminosos? Não. Lula ergue a sua voz para afrontar os Estados Unidos, afrontar o presidente americano, tudo isso para defender as organizações narcoterroristas que ele chama de seus criminosos. Professor, parece que nós estamos diante de uma receita que é glicerina pura e o Lula parece que está brincando com explosivos, né? Joel, olha, eu acho que o Donald Trump vai ser congratulado com o Prêmio Nobel da Paz esse ano. Olha o que ele tem feito, está fazendo para libertar as nossas populações, né? Especialmente aqui na América Latina, né? Todo o continente americano e especialmente dando essa visibilidade para a América Latina. Joel, sem estender muito, mas se você me permitir, eu queria contar uma pequena história. Eu vou tentar ser breve. No dia 11 de setembro de 2001, eu estava nos Estados Unidos, acordei por volta ali de 6h30 da manhã, botei minha camisa da seleção brasileira, minha camisa amarela do Brasil, eu tenho uma camisa que é muito bonita, da seleção de futsal de 2001. Eu tinha vindo para o Brasil, passado Natal e Ano Novo no Brasil, e aí eu comprei essa camisa, voltei para lá e
isso em janeiro, né, que eu estava aqui passando férias, voltei para lá e a gente estava começando o ano letivo daquele ano, né? O ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto, final de agosto para começo de setembro. E, enfim, então eu estava matriculado numa disciplina no curso de Política de Relações Internacionais. O nome da disciplina era Guerra na Política Mundial. Guerra na Política Mundial. E aí a gente tinha estudantes do mundo inteiro, tinha da China, tinha do México, da África, da Europa. Nessa turma só tinha eu de brasileiro. Teve um outro brasileiro que se matriculou no início, mas ele terminou não ficando naquela disciplina. E um professor muito bom, Dr. James Scott, incrível, um cara fera das relações internacionais. E os debates eram acalorados, muito bons os debates. E eu cobrava muito isso. Eu, como brasileiro, minha posição era sempre de cobrar mais atenção para a América Latina. Eu reclamava, eu falava para os americanos o tempo todo, vocês precisam olhar para a gente, vocês precisam ajudar o Brasil, resgatar o Brasil está sendo tomado por corrupção, crime organizado. Eu já falava isso lá em 2001, na sala de aula, debatendo com pessoas do mundo inteiro. E eu achava que eles tinham uma preocupação muito grande, eles estavam muito focados na China, né? Mas, enfim, então, o 11 de setembro, eu estou lá assistindo a aula com minha camisa brasileira, aí a aula começou ali por volta de 8 horas, por ali. Nós estamos na sala de aula e o pessoal bate na porta. Chega alguém e bate na porta. Era por volta de 9 horas ali, se eu não me engano. Deu uma travada. Vamos ver se ele consegue retornar. Tá travando ainda, Joel? Tá travando. Pode falar. Agora pode falar. Agora. E aí? Tudo certo? Pode falar. Beleza. Então, Joel, eu estava dizendo que no dia 11 de setembro de 2001, eu lá com minha camisa da Seleção Brasileira, comecei a assistir aula ali por volta de umas 8 da manhã, e quando foi, parece que era umas 9h20, por ali assim, alguém bateu na porta da sala de aula. Nós estávamos tendo um debate sobre... O nome da disciplina era Guerra na Política Mundial. E a gente estava tendo esse debate acalorado e eu cobrando atenção para nós aqui no Brasil, na América Latina, reclamando que os Estados Unidos não olhavam para o seu próprio quintal e tal. Eu estava fazendo essa crítica. Aí alguém bate na porta e fala, olha, está acontecendo um ataque terrorista aqui nos Estados Unidos agora, acabaram de chocar uns aviões na Torre Gêmea e tal, e aquela história toda que vocês já conhecem. Aí o professor falou logo para nós ali rapidamente, olha, todo mundo aí, vocês são internacionais, cuidado com o que vocês falam nos celulares de vocês, é certeza que já vai ficar tudo bloqueado, toda a comunicação vai estar bloqueada, internacional e tal. Então, assim, eu vivi o 11 de setembro, eu estava lá, eu não estava em Nova York, eu estava em Nebraska, e Nebraska é onde fica o comando, é bem no centro do país, é como se fosse Brasília, e uma cidade a 3 horas de onde eu estava, a cidade de Omaha, que eu morei lá depois, é onde fica a base, o centro da Força Aérea Americana, né? O comando da Força Aérea, inclusive tem espaçonave da NASA lá e tudo. E o Bush, que era o presidente naquele momento, correu para lá, é o refúgio do presidente. Ele fica lá e tem um subterrâneo lá, um bunker, que é onde o presidente fica e é onde ele se protege. Enfim, eu estou contando essa história, Joel, porque foi daí que surgiu você decretar essas organizações criminosas de terroristas. Foi por causa do 11 de setembro. Né? Então, o Bush, naquela época, decretou e começou a pegar esses grupos terroristas do Oriente Médio e tal, e chamar todo mundo realmente de terrorista, e criou essa lei que, inclusive, os grupos criminosos brasileiros agora estão enquadrados nessa mesma legislação. E aí eu estou falando isso, Joel, porque isso deu aos Estados Unidos e às Forças Armadas Americanas o direito, né, a competência legal, de acordo com a lei americana, para combater essas organizações, que é o que essa matéria está falando. Então, agora eles vão ter mais investimento e eles agora vão focar na América Latina e fazer, eu espero, uma limpeza geral aqui nessa região para dar liberdade, Joel, para as nossas populações. Tem uma frase incrível, eu achei bacana, do Bukele, onde ele diz o seguinte:
os direitos humanos, essas organizações aí que não protegem as pessoas de verdade, protegem bandidos, reclamando que lá em El Salvador ele estava prendendo muita gente e tal, né? A população carcerária estava crescendo demais, e ele respondeu de uma forma incrível, Joel, magnífico, eu achei incrível. Eu não tinha pensado naquilo. Ele disse o seguinte: não, pelo contrário, nós estamos libertando as pessoas. O que existia no passado era uma população presa, de cidadãos de bem e criminosos soltos. Nós só estamos invertendo os papéis agora. Agora, nós estamos soltando a população, libertando a população e prendendo os vagabundos, os bandidos, os narcoterroristas. Isso é fato, Joel. Da outra vez eu falei disso. Como a gente aceita viver sob o medo, sob a ameaça desses canalhas que ficam aterrorizando as populações. Eu vi um vídeo hoje de umas meninas, 2 mulheres, apanhando, sabe, os caras batendo, os marmanjos lá, batendo dessas mulheres, e a gente não vê os grupos feministas, progressistas, defendendo essas pessoas, Joel. Então, assim, para encerrar, para não me alongar muito, é bem-vinda essa ajuda americana, já que o Brasil não combateu esses criminosos, esses traficantes, narcotraficantes. O Brasil, como a gente pode falar de soberania aqui, se a gente não fez nada para coibir, para diminuir, para acabar com o crime organizado, Joel? Então, o governo que está aí está acomunado com o crime organizado, dando abrigo, permitindo e torcendo para que eles continuem aí. E, para fechar, inclusive, recentemente, cortaram os recursos das nossas Forças Armadas, especialmente do pessoal das fronteiras, Joel, no Brasil. Que é para quê? Lavando as mãos, deixando os caras entrarem. Como eles estão sendo já perseguidos em vários outros países, ali é uma forma de abrir a fronteira, dizendo, convidando, venham para o Brasil, aqui vocês vão encontrar abrigo. Eu acho que essa é a mensagem desse desgoverno, Joel. Liberar as fronteiras o mais rápido possível para entrar a quantidade de arma maior possível para armar aí o exército que eu chamo hoje de braço armado da esquerda no Brasil, mas que não é mais nem só no Brasil, né? Onde atua o Foro de São Paulo. Essa turma não brinca em serviço, né? Eu acho que eles planejam, já que não tem votos, talvez armar essas milícias para no futuro, de repente, fazer o que fizeram na Colômbia, né? Como, por exemplo, com as Farc. Então, isso não é teoria de conspiração, né? Isso hoje é uma coisa muito factível, real, que se você não combater essas organizações o quanto antes, a gente pode chegar no nível de Colômbia, onde hoje tem lá um presidente que é traficante de cocaína, que inclusive foi em discurso na ONU defender a cocaína, né? Um guerrilheiro como presidente daquele país. É uma tristeza, né? Infelizmente. Nós já estamos em cima de 43 minutos deste dia 10. Nós vamos encerrando por aqui, pedindo para que o professor Carlos Lyron faça aí a sua despedida para a gente encerrar. Bom, Joel, então é isso, né? Para a gente não se alongar muito aí, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aí os patriotas que nos assistem, sempre bom falar dessas questões. A gente tem um pouquinho dessa experiência, viajou o mundo, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ficar 11 anos nos Estados Unidos, uma temporada no Japão, tenho viajado por outros países, sempre observando, aprendendo mais, estudando política, estudando a sociedade, idiomas, e a gente volta para o Brasil com a vontade de poder ajudar, né? De poder contribuir para melhorar o nosso país, como eu comecei a live hoje colocando, um país com potencial absurdo, enorme. Joel, isso aqui na mão de líderes de verdade. Se fossem os founding fathers, os fundadores dos Estados Unidos, os caras que fizeram a Constituição Americana, que eram homens honrados de verdade,
O que a gente precisa aqui é de liderança de verdade, Joel, de líderes que realmente sejam visionários, que queiram realmente construir um país, uma nação próspera para todos, né? E aquilo que eu repito sempre, não é um projeto político de 40, né? De 4 anos, mais de 40, 400 anos. E não é um projeto de poder de um partido, Joel. É um projeto de Estado, independe de partido. Né? Não tem a ver com CPT ou PL ou não sei o quê. Não é sobre partidos. É um projeto de país. A nação que nós queremos, independentemente, ela tem que andar, Joel, independentemente de quem está no poder. O país tem que continuar andando do mesmo jeito. Então, é isso que a gente precisa construir no Brasil. Eu espero que eu possa ter a oportunidade de contribuir de alguma forma, Joel. Então, é por isso que eu estou aqui de volta ao meu país com essa intenção. Eu espero que Deus me use para que eu tenha uma oportunidade de ajudar a construir, reconstruir essa nação, resgatar essa nação. E aí, Joel, tinha um comentário aqui nos comentários, alguém perguntando sobre a situação do Maranhão. Não vou me estender, mas só para responder, eu espero que o Maranhão também dê sua contribuição. Nós que estamos aqui no Maranhão, né, Joel, do ponto de vista da eleição presidencial, a gente espera que o Maranhão mude a posição, né? E está mudando, viu, pessoal? A nossa população aqui está mudando. Eu acho que olha, se o Flávio Bolsonaro não tiver maioria aqui, mas pelo menos vai ser próximo ali. Né? A última pesquisa que a gente viu, não sei se o Joel tem dado mais recente, eu vi que baixou para 54% a vantagem do Lula no Maranhão, que já chegou a ser mais de 70%. Então, assim, eu acho que o Flávio, especialmente na região sul do Maranhão, tem uma mudança aí enorme e é provável que ganhe a eleição no Maranhão, mas se não, no mínimo ali próximo de um empate técnico. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite. Joel, obrigado mais uma vez. E próxima terça-feira estaremos aqui novamente. Sempre um prazer, viu? Agradecer a todos aí que nos assistem. Eu fico muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a vocês por nos ouvirem e agradecer pelos comentários. Estamos juntos. Vamos trabalhar por um Brasil melhor sempre. Ok, agradecer aqui também agora os nossos membros, Patriota Sônia Tereza, pelo recado, pela mensagem. Vamos ver aqui se nós temos mais mensagens dos nossos membros. Lembrando, você que não é membro ainda, pode tornar-se um membro patrocinador do nosso trabalho aqui embaixo. E também você terá prioridade aqui no momento da gente fazer a exibição e a leitura dos comentários. Estou aqui procurando, eu já falei lá em cima do nosso patriota Marcos Lopes e a nossa patriota Sônia Tereza. Muito obrigado. Obrigadão também a todos que colaboraram aqui através do nosso Pix. Você que quiser colaborar também, eu vou deixar bem aqui fixado na sua tela. Você pode colaborar com a gente para que o nosso projeto continue, inclusive, crescendo. Você viu, eu já fiz, inclusive, uma live teste lá do nosso estúdio. Algumas questões estão realmente enroladas, detalhes técnicos, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir desenrolar para a gente poder fazer transmissões ao vivo de lá, para a gente gravar vídeo, para a gente fazer entrevistas, e com certeza vai ser um projeto que vem justamente para ajudar a gente a libertar a nossa cidade, libertar o nosso estado, libertar o Nordeste e libertar o Brasil dessa desgraça chamada esquerda, chamada PT. Muito obrigado, boa noite e até o nosso próximo vídeo. Boa noite.